Fala pessoal, eu quero passar para vocês um protocolo passo a passo sobre o acabamento da resina Forma. Direto ao ponto, para que você entenda todos os processos dessa resina que é considerada a resina mais resistente do mercado, que é considerada a resina que pode ser utilizada tanto para dente anterior quanto posterior e também pode ser utilizado na última camada. E aí vem um desafio, que é fazer com que uma resina que é composta por zircônia manter qualidade de brilho. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: não existe protocolo universal de acabamento e polimento. A composição química da resina composta determina o protocolo de acabamento e polimento. A resina Forma ela é composta por zircônia. Zircônia é um óxido metálico rígido, ou seja, o abrasivo que vai polir a zircônia deve ser mais duro que a zircônia. Então, primeiro anote isso. Ela é composta por zircônia. O abrasivo mais duro que zircônia é o diamante. Portanto, nesse caso, o diamante vai ser o abrasivo para a nossa resina nas fases finais. Nesse caso, se você está utilizando a resina Forma na última camada, dois pontos são importantes antes de você pensar no polidor. O primeiro ponto, a acomodação, a finalização da última camada. Vamos chamar de finalização da última camada. Como você finaliza a última camada? Eu vou te sugerir pincel umidificado, levemente umidificado por um wetting resin, que é um modificador de resina da Ultradente. Você umidifica levemente o pincel e trabalha essa última camada. Nem sempre você vai dominar a espátula, nem sempre você vai estar com a mão leve, a ponto de finalizar somente com a espátula e deixar toda a resina irregular. E depois você ter aquele trabalho para regularizar. Não, faça essa finalização, essa acomodação com o pincel wetting resin levemente umidificado e um pincel na última camada. Depois, você deve lembrar, e essa também é uma regra geral, toda resina bem polida primeiro deve estar bem polimerizada. Então, a polimerização faz parte do processo de acabamento e polimento. Porque toda resina bem acabada tem que estar bem polimerizada. Toda resina bem polida tem que estar bem polimerizada. Toda resina que brilha, primeiro, tem que estar bem polimerizada. Porque a resina mal polimerizada não é bem acabada, não é bem polida e não vai brilhar. Eu te pergunto, como está a saúde do seu fotopolimerizador? Qual é a marca dele? A Ultradente tem uma linha de fotopolimerizadores que é uma família, desde o Valo, depois o Valo Grand e agora o Valo X, ou seja, uma evolução das melhores tecnologias de fotoativação. E esse é um ponto importante. Finalizar bem a última camada e polir bem depende de fotopolimerização. Ok. Pensando agora nos polidores, o que você tem que entender? Diamante é o polidor universal. Porque para que aconteça o polimento, você tem que respeitar as leis da abrasividade. Quem vai desgastar tem que ser mais duro que o corpo que está sendo desgastado, senão não existe desgaste. Acabamento e polimento são desgastes superficiais. E esse aqui é um ponto importante. Você precisa conhecer a composição da resina e conhecer a composição do seu polidor. Veja, existem resinas à base de zircônia, existem, por exemplo, resinas que não têm zircônia na composição, que predominam, por exemplo, uma partícula de reforço menos dura. Eu não vou falar de mais macia, menos dura. Por exemplo, sílica. PV, me dá uma dica de uma resina que predomina sílica. Transcende. A Transcende é uma resina que tem um comportamento completamente diferente da Forma, apesar que possuem exatamente as mesmas indicações. Mas a composição da Transcende é diferente. O diamante é um abrasivo universal. Ele vai polir todas as superfícies, porque ele é a partícula mais dura. No entanto, existe também o óxido de alumínio. Existem também os abrasivos à base de óxido de alumínio, o Al2O3, que é menos duro do que o diamante quando comparado. No entanto, dependendo do tamanho da partícula, ele pode apresentar maior capacidade de desgaste. Porque a abrasividade, ela depende do tipo de partícula, tamanho da partícula e formato da partícula.
Um ponto importante. Quando você avalia a família DIF, você tem os polidores da Ultradent nessa família, você vai encontrar tanto polidores à base de óxido de alumínio, quanto polidores à base de diamante. Isso porque a Ultradent fabrica resinas de diferentes composições. Então, você tem que ter o polidor adequado. Lembrando que o universal, o polidor universal, é o diamante. Mas, Paulo, existe uma técnica, um protocolo universal? Não, um protocolo universal não existe. Vai depender de qual tipo de resina você está trabalhando. Ok. Outro dado importante aqui para você. Quando você avalia, por exemplo, os polidores da Ultradent na linha DIF, você vai encontrar, por exemplo, uma espiral, a DIF Naturals. Elas são diamantadas. Quando você avalia, por exemplo, a pasta, a Diamond Polish, é uma pasta diamantada. No entanto, nos polidores DIF, com diferentes formatos e morfologias, por exemplo, no formato de copo ou de taça, você tem ali óxido de alumínio. E você também tem na cor azul um diamante. Ou seja, você tem variações de abrasivos que vão trazer o resultado final, dependendo da maneira que você vai trabalhar. E aqui vem a terceira e a quarta regra universal. A terceira regra universal do acabamento polimento é que ele deve ser realizado sempre com água. Então, o acabamento polimento da forma vai ser realizado sempre com água, sempre umidificando. E o controle da rotação. A rotação do seu polidor não deve variar além de 10.000 RPM e nem abaixo de 7.500 RPM. Eu posso colocar aqui para você que de 7.500 a 10.000 RPM é o ideal. PV, eu não tenho um motor elétrico que controla a velocidade. Tudo bem, se você tem um motor elétrico, você seleciona. Mas se você não tem um motor elétrico, lembra que o seu baixa rotação, ele tem uma chave aqui embaixo. Imagina que esse tubo de resina forma seja o seu motor de baixa rotação. Ele tem uma chave aqui. Quando a chave está no meio, com a marcação no meio, ele para de funcionar. Isso aqui não é só para controlar a orientação do giro, a direção do giro. Pelo contrário, o sentido do giro é controlado aqui, mas também é controlado a velocidade. Quando você está no máximo, os baixas rotações convencionais chegam até 30.000 RPM. Ou seja, se você quer 10.000, é um terço dessa distância. Do centro até o final, você divide em 3. Alguns motores, inclusive, vêm com as marcações, observe. Então, pessoal, essas são as regras para o acabamento polimento. E lógico que eu também quero compartilhar com vocês, eu quero fazer aqui esse compartilhamento através de vídeos. Veja só, o acabamento e polimento, então, ele começa com os discos. Com os discos. Eu vou abrir aqui os 2 primeiros vídeos para que você entenda isso. Paulo, eu posso usar ponta diamantada? Pode. Pode, com certeza pode. A questão da ponta diamantada é que se você tiver que utilizar a ponta para regularizar, significa que você não dedicou no pincel. Paulo, mas eu gosto de usar a ponta para fazer textura. Ótimo. Mas lembrem, o diamante é duro, ele vai criar riscos rígidos, profundos, bem definidos, bem marcados na superfície. Depois você tem que regularizar. Você vai perceber que a ponta diamantada ela não está na minha rotina. Tem casos que eu uso, tem casos que eu não uso. A ponta diamantada ela está na minha rotina quando eu quero definir textura. No entanto, quando você utiliza a ponta diamantada, você é obrigado a utilizar discos. Paulo, e quando eu finalizo com pincel, mas eu quero melhorar uma inclinação, eu quero melhorar o formato? Ótimo. Então, nós vamos para a primeira fase do acabamento polimento, que é o disco abrasivo, a base de óxido de silício.
Vamos lá. Discos de carbeto de silício. Presta atenção aqui, deixa eu já compartilhar com vocês. Nesse vídeo, eu estou utilizando um disco de carbeto de silício grosso. Eu estou definindo a anatomia. Então, veja, eu molho, eu vou molhar e vou trabalhar. A água não precisa ser constante. Ela pode ser intermitente. Paulo, eu trabalho sozinho. Se você trabalha sozinho, o que você pode fazer? Encharcar uma gaze com água, ir umidificando e ir trabalhando. O disco número 1, aqui eu estou usando um disco número 1 da Care. No entanto, você pode utilizar, por exemplo, deixa eu parar aqui a tela, um disco de carbeto de silício, eu devo ter falado antes de óxido de silício, carbeto de silício, dessa marca, que nós estamos utilizando um Soflex 3M. Paulo, a Ultradent tem discos? Tem, chama Diff Spin, mas nós ainda não temos ele no mercado nacional. Esse é um caso que eu estou utilizando facetas em resina composta porque eu tenho dentes de diferentes cores. O dente 21 era um dente escurecido. Então veja que nessa imagem eu vou inclinando os discos para que eu corrija arestas, ângulos, inclinações. Esse é o papel do disco 1, que é o disco mais abrasivo. Presta atenção na rotação aqui, porque é um disco que remove muito. Depois desse disco, eu vou usar o disco número 2. E aí você vai poder escolher qual fabricante você quer trabalhar, mas é necessário que você utilize os discos na sequência. Vamos pegar então agora o disco 2. Nesse vídeo do disco 2, você observa que eu faço os mesmos movimentos. Então eu vou trabalhando com a água e vou utilizando na área de espelho, na área de sombra. Veja, o acabamento e polimento, a todo momento, ele está sendo umidificado, ele está sendo controlado pela velocidade, e o movimento do disco, ele respeita o movimento do pincel. Então, eu trabalho na área de espelho, eu trabalho na área de sombra. Aqui eu estou utilizando uma resina Forma, aonde eu fiz uma camada de dentina opaca, fiz uma camada de dentina, uma opaquer, depois fiz uma dentina A2 e um esmalte fino. Paulo, você poderia ter utilizado uma dentina opaca e depois um corpo? Poderia. Você poderia ter utilizado, ao invés do opaquer, um corante, depois o opaquer para colaborar nessa opacificação, depois uma camada de corpo ou uma camada de dentina esmalte? Sim. Pessoal, a quantidade de camadas depende muito do tipo de escurecimento e de quanto que você tem de espaço, tá? Ok. Vamos lá para a terceira fase. A terceira fase, ela envolve o disco número 3. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês. O disco número 3, ele é um disco mais claro, que é esse que está na tela agora para vocês. Veja que eu já não removo esse disco de posição. Eu vou trabalhando com ele como se ele fosse um polidor. Eu deixo ele mais em contato. Eu fiz questão de utilizar aqui um contraângulo convencional, porque existem os contraângulos multiplicadores, 1 para 5, multiplicador para a ponta diamantada, que eu estou utilizando o convencional, com encaixe CA, tá? Em um motor pneumático, convencional. Você já começa a observar que a resina ela vai ficando lisa. Eu vou aumentar aqui a tela. Ela fica lisa. Estando lisa, ela começa a apresentar um pré-brilho. Por isso que esse disco ele é considerado um disco de pré-polimento. Vamos agora para a fase de polimento. Vamos usar os polidores. Os polidores para a resina forma têm que ser diamantados, ou seja, eu já vou direto para as Diff Naturals. Existe a fase 1,
que são as espirais amarelas, observe que eu trabalho com a borda dela. Muitas pessoas me perguntam se você trabalha com ela apoiada sobre o dente ou inclinada? Inclinada, com a borda dela, do jeito que eu vou te mostrar agora. Com a lateral dela, isso, exatamente. Veja que são movimentos lentos. Lentos. Eu não fico fazendo movimento circular, eu não fico fazendo vai e vem. Eu deixo o polidor trabalhar na superfície, tanto na área de espelho, quanto na área de sombra, na região das arestas, entre arestas, extra-arestas, nas bordas incisais para o conforto do paciente, para que a guia seja também de uma forma confortável, você não encontre degraus ou uma superfície rugosa. Ok, essa imagem que está congelada é a posição ideal para trabalhar com as espirais. Não precisa pôr força, é uma pressão leve para que o polidor possa trabalhar. Ok, a penúltima etapa é a espiral, eu chamo de espiral número 2, a espiral branca. Vamos lá. A espiral branca na tela. Eu faço o mesmo movimento. Aqui, uma dica importante é um pouco mais de pressão. Você vai perceber que a espiral ela chega a deformar, mas, pessoal, um pouco mais de pressão, não é muita pressão. Por que a água? A água refrigera, evita o desconforto do paciente, porque isso esquenta, aumenta a durabilidade do seu polidor e colabora no trabalho do abrasivo. Então, eu vou trabalhando com a espiral. Uma dica aqui para você: gaste pelo menos 1 minuto em cada fase. É 1 minuto, gente. Paulo, pode ser 40 segundos? Olha, 1 minuto é o ideal em cada fase. Dedique. Eu estou te pedindo para você dedicar. 1 minuto em cada fase. Até agora foram 5 fases. A sexta fase é a pasta diamantada, ou seja, são 6 minutos por dente. 10 dentes, 60 minutos. 1 hora trabalhando. A sessão de acabamento e polimento não pode ser uma sessão do tipo 2, 3 borrachas, 3 passadas. Não. A resina não vai polir assim. E lembra, tá? A resina queimada não brilha. Então, não sobreaqueça a resina composta. E agora a fase final. A fase final, nós vamos utilizar pastas diamantadas. Deixa eu já colocar o vídeo aqui para vocês. A pasta diamantada, já, no caso, Diamond Polish, da Ultradent, ela é dividida em 2 granulações. Ela é dividida em 1.0, que é uma micra, e meia micra, ou seja, a mais abrasiva e a menos abrasiva. E uma dica importante, já veja que a resina já está brilhando. Já existe brilho na resina. Só que tem um ponto importante. Tem regiões que a espiral não chega, que é principalmente a região cervical e proximal. E veja que eu estou utilizando uma escova Mini Robinson. Uma DH Pro, uma escova... A DH Pro vende essa escova, ela é considerada extra macia. Então ela não vai agredir o tecido. Eu vou trabalhando principalmente nas regiões onde o polidor não conseguiu chegar. O polidor não atinge as regiões proximais e cervicais. Então, aqui vem uma dica importante. Além da área de espelho, você vai focar principalmente nas proximais e cervicais. Afinal, quando a sua restauração de resina ela retorna, o que você já observou? Ela não vem mais corada e mais manchada na região cervical e proximal? Que são as regiões que você tem mais dificuldade de fazer o acabamento e polimento. E o último vídeo, uma análise. Lembrando que a análise da resina, ela deve ser seca. Então, você vai ver que eu vou pegar uma gaze seca e vou secar a superfície. Eu vou secar essa superfície. Rodando o vídeo. E agora eu vou fazer isso com o paciente. Vou virar o brilho atingido. Ou seja, eu queria que você lembrasse que o brilho
ele é uma conquista. O brilho é uma conquista. Você conquista o brilho através da sequência correta. Nem toda resina lisa brilha e nem toda resina que está brilhando está lisa. Ou seja, nem toda resina que está polida está brilhando e nem toda resina que está brilhando está polida. Tá? Polimento está relacionado com a sequência que você utilizou. O brilho está relacionado com o trabalho que você faz no final. Nem toda resina que está polida vai atingir o brilho, você precisa dessa fase de brilho. Esse é o papel da espiral 2, da branca, e também da pasta diamantada. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Esse vídeo é para você, dentista, que utiliza a resina Forma. Essa é a sequência correta, a sequência que eu indico para que você atinja excelência com essa resina. Valeu!